Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, terça-feira, graças a Deus. Eu quero saber como vocês estão, como vocês passaram o dia. Glória a Deus, amados, em todo o tempo. Eu estou a ver aqui nas mensagens do vídeo de ontem e a Tabata está aqui a pedir oração. Ela já falou em relação ao quê? Então nós vamos focar neste pedido aqui, ok? Orando pela Tabata. E obviamente, amados, se vocês tiverem algum pedido de oração, escrevam nos comentários, não no chat ao vivo, escrevam nos comentários do vídeo e obviamente, se Deus assim permitir, nós iremos todos orar por ti. Glória a Deus em todo o tempo, amados. Senhor, nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado no nosso meio. Que o teu reino venha e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai. Eu peço que tu tires toda a hipocrisia, Senhor, dos nossos corações. Por isso eu digo que o teu nome seja santificado no nosso meio. Perdoa as nossas falhas, Senhor, e faz-nos ser como o teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. É por ele que nós devemos viver, é por ele que nós realmente temos vida. E é por ele então que vencemos este mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e perdoa as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, porque nós o tempo todo somos tentados por causa dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias concupiscências. E livra-nos completamente do mal, Pai. Eu peço-te, porque somente teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E eu peço-te, Senhor, por todas as pessoas que estão enfermas, fisicamente ou mesmo espiritualmente falando ou emocionalmente, Senhor, enfermas. Eu peço, Senhor, que tu tragas total restauração e caso seja da tua permissão a pessoa estar assim, não por ela ter pecado, não relacionado com o pecado, mas apenas porque sim, então, Pai, eu peço que tu dês tranquilidade, calma e obviamente que perseverança para que a pessoa passe esse tempo. Eu peço e agradeço, Senhor, por todos os dias que nós temos nesta terra para te honrar e glorificar. Faz-nos aproveitar cada minuto, cada segundo, Pai. Obrigado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu agradeço-te com todo o meu coração, Senhor. Amém. Glória a Deus, amados, mais um dia para a honra e glória de Deus. Os versículos que nós vamos ler estão na descrição do vídeo, então tu podes passar por lá e tu vais entender, ter uma ideia geral daquilo que nós vamos ler. Mas nós estamos a continuar aqui em Números, que está a ser uma bênção, graças a Deus, amados. Ontem nós lemos um capítulo imenso de Números, neste caso lemos 2 capítulos, mas o capítulo 7 tem 89 versículos. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Graças a Deus, amados, então nós vamos continuar a nossa leitura, permitindo Deus, e Deus seja louvado em todo o tempo. Lembra-te, se tiveres alguma pergunta mais séria, entre aspas, alguma pergunta mais permanente, um pedido de oração, por exemplo, escreve-nos nos comentários do vídeo, não no chat ao vivo, escreve nos comentários do vídeo, porque nem sempre o chat ao vivo aparece, ok? Amados, sem mais delongas, novamente eu digo, vamos começar aqui a nossa leitura. Glória a Deus em todo o tempo. Números 8 até Números 9, versículo 23. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão. Quando você colocar as 7 lâmpadas, posicionadas de modo que iluminem o espaço à frente do candelabro. Quando você colocar as 7 lâmpadas, posicione-as de modo que iluminem o espaço à frente do candelabro. Arão seguiu essa instrução. Posicionou as 7 lâmpadas de modo que iluminassem o espaço à frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro todo, desde a base até as flores, era de ouro batido. Foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: agora separa os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso você aspergirá sobre eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas. Assim estarão cerimonialmente puros.
Instrua-os a trazerem um novilho e uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite, junto com outro novilho como oferta pelo pecado. Atenção aqui, raspar todo o corpo significa tirar todos os pelos, ok? Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão as mãos sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas e desse modo os consagrará ao serviço do Senhor. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, a fim de fazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e de seus filhos e com as mãos levantadas apresente-os como oferta especial para o Senhor. Assim você separará os levitas do restante dos israelitas e os levitas serão meus. Depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e os apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim. Tomei-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Tomei os levitas como seus substitutos, pois todos os filhos mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais em Israel são meus. Eu os separei para mim no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias de seus animais. Sim, tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel. E, dentre todos os israelitas, designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os israelitas seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as roupas, e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles a fim de purificá-los. Depois disso, os levitas... Vou só escrever aqui uma coisa... Depois disso, os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas como assistentes de Arão e seus filhos. Assim, os levitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Neste caso, assim fizeram tudo, todos eles fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés: dê a seguinte instrução aos levitas: começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 anos. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro, mas não realizarão mais cerimônias. Assim você designará as funções dos levitas. No primeiro mês do segundo ano desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Eles celebraram a festa ali conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros por terem tocado num cadáver e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e a Arão no mesmo dia e disseram: ficámos cerimonialmente impuros, pois tocámos num cadáver. Mas porque estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo como os demais israelitas? Moisés respondeu: esperem aqui até eu receber instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, agora ou nas gerações futuras, estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa, por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimónia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Glória a Deus.
Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer do 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião comerá o cordeiro de Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. Amados, devo dizer já aqui que nós temos que tomar atenção que isto tem a ver com o contexto e com a cultura, neste caso, que Deus deu ao povo, as ordenanças que Deus deu ao povo de Israel, ok? Cristo Jesus atualmente é considerado a nossa Páscoa, o sacrifício perfeito, ok? E é Ele que nos purifica, o sangue dele que nos purifica de todo o pecado e que nos tira todo o pecado, ok? Então nós não precisamos de fazer isto agora, ok? Nós não, é literalmente assim, com esta rapidez, que nós temos o perdão em Cristo Jesus. Claro, temos que estar realmente nele, mas o que é que a Bíblia diz em 1 João? Para que nós confessemos os nossos pecados e confessando, então, nós vemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus, amados. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa do Senhor, deverá seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha a aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam as suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo o que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Glória a Deus, amados. Narrativa maravilhosa, e nós vemos, principalmente aqui esta parte final, muitas vezes nós queremos isso na nossa vida, né? Deus diz-nos, é para fazer isto aqui, Deus? Ou é para fazer aquilo ali? Claro, amados, isto de maneira palpável é maravilhoso. Nós vemos, uau, Deus está a querer que nós estejamos aqui. Mas uma coisa eu vos digo, Cristo nos libertou e nos chamou para pregarmos a sua palavra. Seja onde for, ok? Graças a Deus que essa nuvem agora, nós não temos que ir atrás dela. Essa nuvem, vou dizer entre aspas, ela realmente veio, ela nos amou, entre aspas, ok? Primeiro, e então ela está em nós por meio do Espírito Santo. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, porque agora, onde quer que nós sejamos, em Cristo Jesus, claro, nós então temos este relacionamento direto com o Pai. Nós não precisamos de ir atrás de uma nuvem, ok? Isso é maravilhoso, amados. Só vou dizer aqui uma breve coisa. Em seguida ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles, a fim de purificá-los. Amados, estas purificações nós vemos, eu creio que em Hebreus, estas purificações elas não purificam a pessoa verdadeiramente, do interior para o exterior. Elas purificam a pessoa cerimonialmente falando, ok? Então elas poderiam participar das cerimônias. Mas, amados, elas não ficavam
puras verdadeiramente, porque não havia transformação real de vida, ok? Até poderia haver um querer, glória a Deus, mas eles por eles mesmos, ninguém consegue. Só Cristo Jesus, por ele mesmo, conseguiu cumprir todas as coisas. Nem eles, nem nós, por nós mesmos, conseguimos cumprir, ok? O Velho Testamento está aqui mesmo para nos mostrar isso, que o ser humano, ele é corrupto, o ser humano, ele é corrompido, o ser humano, ele é descumpridor. A Bíblia até diz que não há um que sequer quer fazer a sua vontade, a vontade de Deus neste caso. Ok? Então, amados, não, mas eu quero muito. Olha, se tu queres, não é de ti que vem. É Deus que está a fazer com que tu queiras. Por isso é que essa graça, amados, que nós temos de Deus é maravilhosa e ela é só por meio da fé em Cristo, claro, que nos é dada pela graça, não pelas obras, que nós então podemos agradar a Deus, porque nem tu nem eu conseguimos agradar a Deus. Mas por meio de Cristo, por meio do que Cristo fez, nós agradamos a Deus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Vamos fazer uma pequena pausa e vamos partir para Marcos, a partir do versículo 13. Capítulo 13, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Marcos 13, a partir do versículo 14. Chegará o dia em que vocês verão a terrível profanação no lugar onde não deveria estar. Leitor, presta atenção. Então, quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não deixa nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria. Mas, por causa de seus escolhidos, Ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos. Eu os avisei a esse respeito de antemão. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará,
até que todas estas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Amados, nós vamos ver aqui algumas coisas. Glória a Deus, que passagem maravilhosa. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui, leitor, presta atenção. Aqui eu posso ver duas coisas. Em primeiro lugar, claro, nós podemos ver mais coisas. Claro que sim, amados, mas rapidamente eu consigo entender aqui duas coisas. Em primeiro lugar, o propósito desta escrita foi para passar mesmo, ok? Para as pessoas lerem, prestando atenção, como está aqui a dizer. Mas outra coisa que nós conseguimos entender é que o discernimento que nós obtemos pela Bíblia Sagrada, claro que é o Espírito Santo que nos dá, mas por lermos, investigarmos, estudarmos a Bíblia Sagrada, esse discernimento é que nos vai conseguir entender este texto aqui. Ok? Porque dá, leitor, presta atenção, não está a pessoa mais espiritual do mundo, vai-te ser revelado. Tá, leitor, presta atenção. Ok? Então, para qualquer um, isto é revelado. Ok? Amados, vejam aqui, mais à frente, que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Há muitas pessoas que dizem assim, nós vamos orar e Deus vai fazer com que aquele dia não aconteça naquela maneira. Não é isso que está aqui a dizer. Aqui está a dizer, orem para que a fuga de vocês, ou seja, talvez eu até morra antes, né? Para que a minha fuga, talvez a minha fuga até seja noutro tempo, ok? Então, está a falar da hora para que a tua fuga não seja no inverno, pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Mas isto é muito importante nós entendermos. Há pessoas que querem mudar Deus. Deus é imutável. Quando a Bíblia diz assim, e Deus se arrependeu, sim, ele arrependeu-se em que sentido? No sentido divino, no sentido santo. Ele não é homem para que se arrependa, ou seja, ele não se arrepende como um homem. O homem arrepende-se por fazer o mal. Deus não se arrepende por fazer mal. Ele não faz mal, é impossível, ok? Ele arrepende-se por causa do mal que o homem faz muitas vezes, ok? Então, amados, voltar atrás tem esse significado de arrependimento. O arrependimento tem o significado de voltar, ou seja, não estar naquele caminho, ir por outro caminho. Claro que Deus já sabe todas as coisas, mas Ele fala connosco e nós entendemos dessa maneira. Deus tem ouvidos? Não. Deus é físico? Não. A Bíblia diz que Deus é espírito. Ok? Então, quando nós entendemos isto, que a Bíblia diz, os ouvidos de Deus, um abraço, as asas do Altíssimo. Amados, nós estamos a dizer, a escrever isso dessa maneira para que nós entendamos. Da mesma maneira quando está a dizer assim, e Deus arrependeu-se de ter feito o ser humano, por exemplo, é para nós entendermos o que Ele, tentarmos entender o que Ele sentiu, amados. E não foi por causa dele, por ele, não. Não foi ele, não foi ele não fez erradamente, não. Foi pelo que o homem fez. Imaginem uma pessoa que tem uma empresa, coloca um funcionário como em segundo lugar e esse funcionário destrói a empresa toda. Esse homem vai se arrepender de ter colocado essa pessoa aí. Mas não porque ele agiu erradamente em ter colocado, ok? Muito mais Deus que fez o homem
sem pecado, ok? Depois é que o homem pecou. Então, amados, esse primeiro lugar aqui vai se arrepender de ter colocado aquele homem como segundo lugar. Mas então, amados, esse arrependimento, claro, nós tratamos de outra maneira, mas aí dá para entender que não tem nada a ver com o primeiro, ok? E muito menos comparando com Deus, que o mal não lhe alcança, é impossível, não há trevas nele, ok? Glória a Deus, amados. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, então, antes de continuar, essa oração aqui, ela é uma oração para nós, ok? Ora para que Deus, para que a tua fuga não seja, para que a minha fuga não seja no inverno, ou seja, sofrimento ainda maior. De fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, e outra coisa, no inverno, vamos ver aqui uma coisa. Portugal agora ele está a caminhar para verão, enquanto no Brasil está a caminhar para o inverno. Como assim? Então, o que é que isso significa, amados? É que ele está a escrever para um contexto, neste caso está a escrever lá para a localidade de Jerusalém, ok? Não está a escrever para o mundo inteiro. Claro que isto é para o mundo inteiro, mas esta parte específica aqui do inverno, não, então, não vai ser o inverno e vamos competir. A Europa vai competir contra... Não faz sentido algum. Ok, de facto, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa dos seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Amados, a iniquidade do homem é tão grande e vai ser... Eu não sei se maior. Eu sei que mais descarada vai ser. A iniquidade do ser humano é tão agressiva, amados, que se não fosse por causa dos escolhidos de Deus, das pessoas que ele escolheu para a salvação, isto iria continuar. Só que ele limitou esses dias por causa dos escolhidos, porque senão ele sabe, obviamente, que eles aguentam até um certo ponto, ou se nós nos consideramos escolhidos, nós aguentamos até um certo ponto. Mas, amados, interessante ver esta parte aqui dos escolhidos. Normalmente nós queremos rejeitar este tipo de doutrina, né? Este tipo de ensinamento teológico mesmo, por causa de seus escolhidos. Mas é só por causa, é naquele tempo ali. Não, a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, suporta essa, vou dizer, teologia, ok? Da escolha de Deus das pessoas. E se tu estavas morto em tuas ofensas e pecados, não foste tu que fizeste alguma coisa, foi Deus que te escolheu. Mas então, e as outras pessoas? Olha, é assim, nós sabemos tão pouco acerca de nós próprios. Se nós estivermos a pensar nas grandes coisas, no nosso ver, que Deus pensa, nós vamos enlouquecer, porque nós somos limitados, ok? Mas pensa desta maneira: se tu não estás em Cristo por causa das tuas obras, estás em Cristo porque Ele se chegou a ti, ok? Deus chegou a ti por meio de Cristo Jesus, porque amou tanto o mundo, o planeta, neste caso a nós. Amados, agradece a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu fiz nada e Tu quiseste me livrar. Deus sabe de todas as coisas, amados. Da mesma maneira que uma criança não entende muitas das coisas que os pais fazem, só entende quando ele é mais velho, nós não entendemos o que Deus faz, como Deus escolhe. Nós não entendemos. Talvez quando nós herdarmos a salvação entendamos mais. Eu estou a dizer literalmente, ok? Não a fé salvifica, que nós temos essa fé que nos salva. Estou a dizer naquele dia. Amados, reparem, naquele tempo vão surgir falsos cristos, falsos profetas, e eles vão realizar sinais e maravilhas, amados, a fim de enganar. Ok, eles vão realizar sinais e maravilhas. Se alguém vai a uma igreja só para ver este tipo de situação, essa pessoa vai sofrer muito, porque ela vai ser muito enganada. Eu vou àquela igreja porque aquela igreja tem milagres. Aquela igreja eu vejo milagres acontecerem. Provavelmente não são milagres, ok? Pronto. Mas mesmo que sejam, vê o que é que vai acontecer no final dos tempos.
Cada vez mais pessoas vão fazer sinais e maravilhas e não vêm de Deus. Não vêm de Deus. No Antigo Testamento nós vemos, amados, que, neste caso na transição do Antigo para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus foi autenticado pelos seus milagres, ok? Também. Os apóstolos são chamados de apóstolos, uma das razões porque eles eram operadores de milagres. Eles tinham, por meio de Cristo, esse poder. Entendem? Então, naquele tempo, a autenticação, neste caso a pessoa que fazia milagres em nome de Cristo, significava, ou seja, mostrava que ele era realmente um profeta, ok? Um apóstolo, vinha da parte de Deus. Mas, amados, no final dos tempos não será assim. No final dos tempos será tão confuso que as pessoas não vão entender. Tanto é que as pessoas diabólicas, ou as pessoas que não são cristãs, alguns falsos cristos, falsos profetas, eles vão aparecer e vão realizar milagres. Eles vão realizar sinais e maravilhas, ok? A fim de, se possível, enganar até os escolhidos. Mais uma vez aqui, só que os escolhidos são escolhidos por Deus, então eles, vou dizer como está aqui, não serão enganados. Nós não seremos enganados. Mais à frente, nós vemos, naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Amados, sobre essa parte que as pessoas discutem muito sobre pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, amados, eu não vou discutir sobre isso, ok? Porque não é uma coisa assim, é isto. Porque se fosse isto aqui, não haveria discussão. Quer dizer, até poderia haver por pessoas que não... Ok. Mas, amados, então eu não vou discutir sobre isto. Eu vou dizer o que está aqui. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão. Vou ler o que está aqui. Cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo. Amados, mais uma vez, seus escolhidos. Eu não sei como é que alguém ignora este texto. Seus escolhidos. Deus escolheu. Deus escolheu. Isso aqui não é discutível. Claro, é bastante discutível, ok? Mas o problema é quando nós limitamos o pensamento a isto. Se Deus escolheu, então eu não vou fazer nada. Limitar o pensamento a isto. Ok? Como é que tu sabes que tu és um escolhido? Se permaneceres até ao fim. Se tu permaneceres até ao fim, então serás salvo, é o que a Bíblia diz. Ontem lemos isso. Então, como é que tu sabes se és um escolhido? Quando permaneces até ao fim. Então quer dizer que eu não sou literalmente salvo agora? Se tu estás nesta terra, não estás literalmente salvo agora. Tu estás salvo pela fé. Nesse caso, então eu posso dizer, se é pela fé, então na literalidade da fé, tu estás salvo. Mas Jesus já voltou? Tu já foste salvo? Não. Todos nós estamos aqui ainda, né? Então, amados, nós temos que nos despreocupar com algumas coisas. Pensar que nós somos limitados e não limitar o texto bíblico, ok? Nós não podemos fazer isso. Quando nós limitamos o texto bíblico, nós limitamos a Deus. Então nós não podemos fazer isso. A Bíblia diz aqui, os escolhidos, sim. Em Romanos 9 está claramente dito que Deus endurece o coração de quem Ele quer, amolece o coração de quem Ele quer. E inclusive está alguém, Paulo até diz assim, então se Ele faz isso, porque é que Ele ainda se queixa por não obedecer? E Paulo responde assim a esse homem, esse homem, entre aspas, mas quem és tu para estar a discutir com Deus? Por acaso a criatura vai dizer, porque me criaste? Vai perguntar isto ao Criador? Amados, e esta é maravilhoso Evangelho, amados. O Evangelho é que é pela graça. Se é pela graça, tu e eu não podemos escolher, ponto final. Não, mas eu fiz aquela decisão lá atrás. Mas não foi por ti. Cristo Jesus, a Deus através de Cristo Jesus,
por meio do Espírito Santo, é que fez com que tu dissesses, ok, eu quero seguir a Cristo. Eu quero que a minha vida seja completamente diferente. Amados, não sejamos enganados. Não sejamos enganados. Eu é que escolho se vou para Cristo ou não. O ser humano é apenas pecador. Tu não vais escolher se vais para Cristo ou não. Se houver alguma dúvida nesse sentido, é o Espírito Santo que já te está a incomodar. Ok? Então, vamos entender isso. O ser humano não agrada, não pode, é impossível agradar a Deus, porque ele é apenas carne. No mau sentido eu falo. Ok? Mas pelo Espírito Santo é que nós então temos essa vida. Claro, o nosso espírito também, mas amados, a Bíblia diz que o coração do homem é mau continuamente, desde a sua meninice. Eh, das coisas que há piores é o coração do homem. Amados, se nós entendemos isto, por que é que nós vamos ser arrogantes a dizer que eu é que escolhi Cristo? Não, aceita. Aceita isso porque isso é bíblico. Deus escolheu pessoas sim. A Bíblia até diz que escolheu até o ímpio para a perdição. Deus fez aquilo. Não, amados, Deus é soberano. Deus é soberano. Não é uma questão de, Deus fez aquela pessoa má. O ser humano é corrupto. E vamos para a mesma história de, porque se Deus é bom, porque é que há crianças que morrem? Porque é que isto? Porque é que aquilo? Porque este mundo jaz no maligno por causa do ser humano que é corrupto, corrompeu-se, deixou-se corromper pelo pecado e o diabo tomou aqui posse disto aqui. Ok, o mundo jaz no maligno. O diabo é chamado de príncipe deste século, ou seja, desta era, que era esta que nós estamos a viver, a era humana. Ok? Ele é príncipe aqui deste mundo, amados. Por isso é que nós temos que entender que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E essa fé é um dom gratuito de Deus e ele é nos dado. Se é dom, é dado. Não vem de nós, mas somente de Deus. Por isso, amados, glória a Deus. Se tu não entenderes que Deus realmente escolhe, tu não vais entender a beleza do Evangelho. Tu vais dizer que tu és muito bom para fazer isso. Mas ouve, Deus escolheu-te. Chora e agradece a Deus porque se tu estás em Cristo e se és realmente nova criatura, se o Espírito Santo está em ti, obviamente tu vais permanecer até ao fim. E permanecendo até ao fim tu vais entender, oh Deus, é mesmo por ti, não tem nada a ver comigo. Obrigado, Senhor, eu não sei porquê. Eu não faço ideia porque é que eu sou um dos escolhidos, mas eu agradeço, Senhor. E é isso que nos tem que fazer chorar. Essa é a nossa motivação diária, amados. Essa é a nossa motivação diária. Se nós não entendermos isso, nós vamos pecar o tempo todo porque vamos achar que é por nós. A salvação vem por nós e não é. Reparem o que diz aqui. Eu lhes digo a verdade, Jesus Cristo disse, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Não faço ideia que geração é que está aqui a dizer. Geração de pensamento, geração de corrupção, geração de... Não sei o que é, ok? Não consigo explicar este versículo com literalidade, ok? Com facilidade, não sei. Claro que várias teorias aparecem, mas eu não quero estar aqui a dar teorias. Que Deus nos revele se Ele assim quiser. Com certeza, não é apenas uma teoria. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Amados, e agora vamos para uma segunda coisa aqui. As pessoas dizem que o Filho é igual ao Pai. Isso vai muito para a parte do pensamento, como nós já falamos aqui há pouco tempo. Se o Filho é igual ao Pai, que significa que os dois são a mesma pessoa? Não, são pessoas diferentes, mas eles têm a mesma divindade, a mesma... Como assim, amados? O Filho não sabe nem o dia nem a hora. Como é que vamos dizer que eles são literalmente iguais? Mas eles concordam num. Sim, ouve a palavra. Concordam. Eles são um. Exatamente. Marido e mulher, quando eles casam, eles também se tornam um. Ok? Mentalidade diferente, mas com o mesmo propósito. Seres diferentes, mas com o mesmo propósito. Ok? Então Cristo foi criado? Não. Cristo não foi criado. Mas, o que eu posso dizer, amados,
é que Cristo, como a Bíblia diz, foi gerado. E se Cristo foi gerado, não é uma criatura, não foi criado, foi gerado. Não sei explicar isto aqui. O que eu sei é que o filho está submisso ao pai. Simeão? O que é isso que tu estás a dizer? A Bíblia diz assim: Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Submisso. Cristo vai entregar tudo ao Pai. Submisso. Cristo disse que não faz nada por si só, mas faz tudo o que aprendeu do Pai. Submisso. Glória a Deus pela submissão santa. E nós, quando dizemos assim, não, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a mesma coisa. Mesma coisa. São três pessoas, ok, mas é a mesma coisa. Parece um pouco aquilo que os católicos pregam, né? E não só os católicos, amados. Muitos pensam assim. Até de todo tipo de pessoas, ok? Que é um Deus e que se manifesta em várias personalidades. Não. É o mesmo Deus, obviamente, amados. Só que aqui nós temos que entender que se nós pensarmos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que formam Deus e que, tirando um, não há Deus, então nós estamos a pecar, porque existe Deus. Deus Pai tem o Filho e tem o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Okay? Os três concordam num, concordam com o Pai. Okay? Isto não é difícil de entender, mas por causa da cultura que vem dos pastores e mesmo patriarcas e tudo mais, pais da igreja e tudo mais, amados, o que nós queremos entender é o que a Bíblia diz. Como é que alguém vai refutar isto? Como é que Deus abandona Deus na cruz? Não dá. Não dá, amados. Isto é mais complexo do que aparenta. Porquê? Porque a nossa mentalidade ela tem tendência a colocar as coisas pesadas. Mas se nós lermos em literalidade, se nós apenas lermos o que está aqui, amados, pelo contexto, claro, mas se nós lemos, nós não vamos chegar a esses pontos aí, nós vamos chegar a este aqui. O que é que diz aqui? Somente o Pai sabe. Então, mas Cristo não é omnisciente como o Pai? É, mas, amados, desta maneira, quando nós entendemos quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, nós vamos nos alegrar em plenitude neles. Porque nós pedimos, oh Pai, obrigado por teres enviado teu Filho, teu único Filho. Agora já faz sentido. Deus morreu na cruz. Deus não morreu na cruz. O Filho de Deus morreu na cruz. E olha, agora nós já entendemos, o Filho morreu, gerado da, entre aspas, substância, entre aspas, a essência do Pai. Ele não foi criado. Deus gerou o Filho antes de todas as coisas, obviamente, amados, o Filho já é com o Pai. Amados, e Deus entregou o seu Filho para morrer. Não foi Deus, Deus veio e morreu. Como assim? Deixou de existir Deus por 3 dias? Isso não faz sentido algum, amados. Deus entregou o seu Filho, ok? O Filho, para morrer por ti e por mim. Mais tarde, quando o Filho foi, claro, já depois de ter ressuscitado, ele foi glorificado junto do Pai, o Filho enviou o Espírito. Oh, glória a Deus pela sua palavra, amados. Vamos fazer uma pequena pausa. Eu acho que 1 minutinho que é para nós pensarmos nisto, ok? E vamos ler Salmos 50, 1 a 23 e Provérbios também, graças a Deus, permitindo Deus. Glória a Deus, amados. Salmos 50, 1 a 23. Salmo de Asaf. O Senhor, o Deus poderoso, falou. Convocou toda a humanidade desde onde o sol nasce até onde se põe. Do Monte Sião
lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra em baixo para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifícios. Então que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e seu dono do gado, e sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo o que nele há. Acaso como a carne de touros ou bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei, e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito de minha aliança? Pois você recusa a minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade, sua língua repleta de mentiras. Vivem a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, eu repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se, todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de facto me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação. A gratidão, porém, vou ler novamente, é um sacrifício que de facto honra a Deus. E olha aqui um sinal de gratidão: se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa em relação ao assunto anterior, rapidamente falando. Amados, nós podemos entender, eu vou deixar aqui mesmo, para não ter tendência a falar muito. Nós podemos entender que Cristo Jesus é Deus, é divino, sim, é Deus, ok? Ele não é o Deus criador de todas as coisas, mas foi por meio de Cristo Jesus que tudo foi criado, ok? E inclusive, amados, nós vemos na Bíblia, mas espera aí, se Jesus Cristo não é Deus, ele é Deus porque ele foi gerado de Deus, ok? Mas ele não é Deus Pai, ok? Ele é o Filho submisso a Deus. Não tem o conhecimento total que Deus Pai tem. Tanto é que ele aprende com o Pai, ok? Mas uma coisa que nós temos que entender, amados, porque é que nós então podemos adorar se Cristo Jesus não é o Deus? Ele é nosso Deus, sim. Mas ele não é Deus Pai. Então por que é que nós podemos adorá-lo? Amados, porque Deus disse na sua palavra em João capítulo 5, para que todos adorem o Filho como adoram o Pai. Então o Pai deu autoridade a Cristo Jesus para perdoar pecados, para julgar, ok? Então o Pai deu essa autoridade. O Filho tinha por si mesmo? Não. Então se o Filho não tinha por si mesmo, o Filho não pode ser o Deus, ok? Filho é Deus sim, porque é gerado do Pai, mas ele é submisso ao Pai. Ele é um com Deus. O Espírito Santo é um com Deus. E então os três são um só com Deus, Pai. Ok? Isto, amados, eu peço a Deus que nos revele a cada dia mais da sua palavra. E o meu objetivo aqui é
é fazer com que vocês orem a Deus em relação a este ponto e entendam verdadeiramente o que isto significa. E eu faço a mesma coisa, amados. De verdade, eu faço a mesma coisa. Glória a Deus, amados. Provérbios 10, 29 a 30. Espero ter ajudado em facilitar o pensamento, ok? Provérbios 10, 29 e 30. O que eu quero dizer, amados, é que nós somos muito limitados. Então nós pensamos de maneira muito limitada. E isso não é bom, pensar de maneira limitada. Provérbios 10, 29 a 30. Ou 29 e 30. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. Glória a Deus. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. Glória a Deus, amados. Meus amados irmãos, glória a Deus. Até ao dia de amanhã, se Deus permitir, tenham uma ótima noite de descanso, um ótimo dia de quarta-feira. Deus seja com todos vós e até amanhã, se Deus permitir. Permaneçamos todos na Bíblia para que ela permaneça em nós, não só em teoria, mas também na prática. Glória a Deus em todo o tempo. Amém.